Esse é um mantra simples, repetindo duas frases. As duas frases que são muito poderosas e que vale a pena se aprofundar em todos os potenciais que estão por trás do que essas frases carregam. Essas duas frases, elas foram proferidas por Nelson Mandela, fazia parte do mantra de meditações, enquanto ele estava na prisão, né? E que mantiveram ele em perfeita paz, harmonia e clareza dentro do ambiente onde o colocaram, tentando impedir as atividades libertárias que ele veio trazer para o planeta, até o momento que ele foi solto, né? E trouxe com a sua presença e com as suas ideias todas as modificações ali pelos ideais que ele lutava, né, para acabar com a segregação racial e com todo tipo de preconceitos. Para quem nunca viu, vale a pena ver o documentário do Nelson Mandela, né, que foi durante um período perseguido, acusado de algumas formas assim, a tentar destruir a reputação dele como pessoa, como indivíduo, e os registros que se tem a respeito, inclusive das declarações que as pessoas falam, é que no período que ele teve ali preso, que mesmo com tratamento de início não muito benevolente, nem muito amigável, né, dos carcereiros, dos indivíduos que estavam lá dentro, o fato de ele ter se portado de forma diferenciada com aqueles indivíduos modificou todo o olhar e toda a visão que todos aqueles trabalhadores dentro daquele presídio tinham dele. Tem relatos nos documentários a respeito dele, do quanto ele tinha presença, uma presença forte, uma presença de respeito, uma presença imponente que cativou todos aqueles indivíduos ali da onde ele ficou por alguns anos, né, que tratavam ele, segundo alguns relatos, como verdadeiro rei, apesar da situação que ele se encontrava. Um mantra que consta que ele chegou a compartilhar um tempo, né, que foi falado pelas pessoas que o conviveram. Eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma. Essas palavras, para a gente que já faz esses processos de cura interna, trabalha essa observação do psíquico, do subconsciente, do campo energético, de como é que funciona essa questão de tomar o autodomínio, de se proteger de atividades opressivas parasitárias, né? Quando você diz, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma, é um decreto muito poderoso. Você deixa claro no seu campo de energia, né, que a sua experiência de vida, cada um tem um propósito, ela tem que se manifestar. Isso se estende assim de uma forma muito maior do que de início pode vir alguma significação a respeito dessas duas frases, né? A gente sabe que nesse planeta tem ainda, a gente sabe das atividades de manipulação por meio do medo, dominação por meio do medo, opressões psíquicas a longa distância por meio do medo, do terrorismo psíquico, do terrorismo mental, né, com crenças limitantes. O medo é o veículo que há milênios e milênios é usado para escravização. Básico, nível básico de escravização no planeta. E que figura ali ainda entre as mentes e consciências de muito pouca elaboração, com pouca capacidade de abstração, de questionamento e também de conveniências, né, internas, conveniências pessoais de alguns desses indivíduos. Então, é muito bom você deixar claro no eu sou. Tomar esse autodomínio. Você pode dizer, eu sou o meu total e completo autodomínio. Eu sou esse eu sou.
Eu sou o meu total e completo autodomínio. Eu sou esse eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou esse eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Com decreto, você já decreta que terá a luz da vida, você já coloca o seu campo de energia para ser propício para que você seja essa luz da vida. O decreto, ele já traz o campo de manifestação que esteja em alinhamento e adequado com essas atividades, né? E com as atividades do eu sou, ao passo que você entende de fato o que é esse eu sou, que é eu sou o eu sou. Que cada coisa é o que é e veio para ser o que é. E aí você respeita todas essas polarizações, essas fractalizações do todo, da divindade, do Deus, se expressando de formas diferentes, em experiências diferentes, né? Em corpos diferentes, em coisas diferentes, né? Se manifestando, se apresentando como diferentes coisas e atividades. E aí você ordena o eu sou e tenha consciência de que essa fonte ela tem uma vibração mais alta de amor e faz essa associação com o eu sou, você já está decretando o seu caminho de conexão direta com a fonte, livre de intermediação. Então tirar também possíveis enganos mentais, né? Que também faz parte do sistema de opressão sobre aqueles que estão querendo manipular, querendo escravizar, né? Tirar da mente essa ideia de pequenez ou alguma autoculpa, né? No sentido de pensar que, mas eu não posso afirmar isso porque está sendo, isso daí é querer se pôr acima de Deus. Se a pessoa tá se desmerecendo desta maneira, então tem todo um sistema de crença ali que está deturpando essa visão dela. Você não está saindo querendo se colocar acima de Deus. Você está afirmando que o Deus aqui está e ponto. E esse Deus, esse todo, essa divindade, essa unicidade, essa presença na inteligência infinita, livre, é o que é. Eu sou o eu sou, é o que é. Já existe há centenas de milhares de anos. A onda una com consciência. E ela não obedece a dogma, crença, a não ser pelo olhar do observador. Então, escolher qual o melhor olhar de observação que nós vamos ter para conexão com essa grande onda do todo, de uma única onda, da unicidade, da presença da vida em toda parte. Então, esses decretos são muito importantes e eles fazem esse processo ao mesmo tempo que eles estão respeitando a sua escolha individual, que como consciência fractalizada, eu tenho todo um padrão de elaboração de experiências de vida, de aprendizado, de escolha de interesses, e através deles a inteligência infinita vai através de mim se expressar naquelas competências as quais através de mim ele quer experienciar coisas, e tendendo sempre para alegria, para felicidade, para que é a essência natural dessa inteligência, dessa força de vida cósmica. Então, o primeiro ponto é limpamente, entenda com profundidade essas afirmativas e limpamente da autopressão, da autopequenez, do dispositivo de limitação autoimposto, né, que você fica afirmando que é um nada, que é tão pequeno, que é continuamente a vibração de frequência que você gera com isso, ela não está em alinhamento com a grandiosidade da inteligência infinita. Então, a gente tem que subir um pouco a mais. Uma coisa é você entender essa pequenez no sentido de humildade sincera, de ver
que você tem um papel, mas que cada um dos outros centenas de milhares de expressões de consciências no cosmos também tem o seu papel. Agora, quando você é um com tudo isso, você é grande, você não é mais pequeno. E aí está a unicidade, e aí está essa afirmativa grandiosa. É uma unidade com o tudo. E com as devidas afirmações para que dentro desse tudo, que tem várias frequências, esteja você numa frequência mais elevada. E aí entra a seleção do sistema de crença. Para você escolher estar numa frequência mais elevada, porque do tudo participa tudo, inclusive a frequência menos elevada, onde estão as consciências que estão mais longe, desconectadas da fonte, com menos conhecimento da complexidade astronômica dessa consciência, da inteligência infinita. Então, basicamente a ausência da luz, está mais longe da luz, e aí, mais longe consciencialmente falando, né? Então, a sua capacidade de co-criar a luz de dentro de si mesmo para fora e para si mesmo, ela fica mais reduzida. Ao passo que você expande a sua consciência e vai entendendo o seu relacionamento com essa complexidade mais astronômica, e vai se liberando de dogmas, de crenças limitantes, e vai afirmando, né, colocando as devidas afirmativas, decretos que selecionem o campo vibracional no qual você quer estar conectado. Isso é importante. E aí aceitar-se, ter o autodomínio, entender que esse autodomínio é o autodomínio da gerência da sua matéria, ou seja, em primeira instância isso já é para tirar o obsessor, parasita, que são aquelas energias que ficam ali invadindo o campo de energia do parasitado, querendo deturpar os pensamentos, as emoções, impelir a desconfiança, impelir a discórdia, impelir ao mal, impelir qualquer tipo de padrão de comportamento negativo, que antes de ter o comportamento se inicia dentro do campo mental, e afastando esse tipo de atividade, e ao mesmo tempo entendendo a sua unidade com esse poder maior e livre de condições, né? Quanto mais livre de condições, melhor. Condições essas que eu me refiro é de associar esse poder dessa inteligência infinita, limitando ele nesse interesse, naquele interesse, nessa religião, naquela religião. Esses condicionamentos, né, eles tendem a gerar uma certa limitação, um certo bloqueio, às vezes, para as pessoas, até para expandir a cura, que às vezes um indivíduo, para ele ter uma cura, o campo de memória dele que precisa daquela cura, às vezes tem uma inter-relação com outro indivíduo, outro grupo de indivíduos que tem uma visão de vida totalmente diferente. Tem uma visão religiosa, às vezes, né, ou vai para o fanatismo, não sei. E então, quando tem essas limitações no fanatismo, tem muito isso, fanatismo religioso, esses condicionamentos, essas limitações, é como se a pessoa dissesse, o fulano lá ou qualquer outra pessoa só pode se curar se vier nessa igreja, se fizer essa coisa, se fizer esse... E aí ele fica tentando gerar bloqueio. Isso também é uma energia obsessora, parasitária, vampirista. Principalmente se ela for localizada, direcionada, uma pessoa direcionando para outra pessoa essas atividades, e não para a sua autoproteção somente da invasão que está recebendo, mas conscientemente querendo converter alguém, querendo modificar a vida de alguém, querendo impelir que a pessoa tenha um comportamento X diante de uma situação, né, sem respeitar a experiência de vida que aquela pessoa está vivendo. Ao invés de ela cuidar da vida dela mesma, das coisas que ela tem que fazer no cotidiano, fica tentando cuidar da vida do outro, do que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. O fundo disso são inúmeros, assim, não vou entrar muito nesses termos agora. Mas a importância dessas afirmações são 2 frases só, mas tem muita coisa para se observar nessas frases. E para algumas pessoas, para se liberar de autolimitações internas, né? Quando se diz, eu sou o capitão da minha alma. Então, você, observando isso com a consciência mais elevada, você botasse os corpos inferiores para obedecerem a sua luz mais elevada. Eu sou o senhor do meu destino. Isso é o quê? É muito similar a eu também deixar claro
que o meu arbítrio de escolha seja respeitado para minha experiência de vida, né? Eu sou o senhor de meu destino. Tem gente que fala, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para as pessoas, mas numa ideia muito como se tudo estivesse pré-pronto. Mas se fosse assim, então não tem arbítrio, certo? Cadê o arbítrio que se fala tanto? As pessoas, elas têm o direito de escolher o que elas querem viver, o que elas querem experienciar. E algumas dessas atividades obsessivas, às vezes vem muito de coisas menores, que as pessoas não prestam atenção e que às vezes tem um peso muito grave, como fofocas, por exemplo. Fica um monte de indivíduos observando a vida do outro, falando da vida do outro, e vai soltando aquela energia em cima do indivíduo, e aquilo começa a gerar um bloqueio, uma limitação ou alguma coisa. Então essas afirmações, elas são pontuais, elas são muito importantes para cortar esse tipo de situação, né? Coisas que vêm de espíritos de inveja. O que é o espírito de inveja? Não é que é um poltergeist, pensar dessa forma, né, lá fora. Própria emanação, né, um combo energético que alguém dissipou, ele toma uma certa forma, especialmente para quem é sensitivo, tem várias formas de perceber isso, e fica importunando outro indivíduo, que é o que está sendo invejado. Aí a pessoa trabalha, faz, e a vida não anda, né? Em outros casos, é situação de quem está invejando pegar e projetar isso sobre alguém que está só transmutando, aí fica ali, a energia não consegue sair de dentro dela. Para entender essas questões é bom estudar um pouco mais sobre eletromagnetismo, entender como é que funciona essa questão da interconexão dos campos de energia, estudar um pouco mais sobre mecânica quântica, né? Sair daquele olhar romântico, mecânica quântica é pensamento positivo. De estudo, né? Mas para alguns funciona, e por que não funciona? Então você tem que entender outras questões. Tem alguns campos de dimensão que a gente ainda tem nesse planeta, que tem a negatividade que tenta gerar resistência. Então a pessoa está gerando tudo bonitinho, aí tem um sujeitinho lá que não gera e ele rouba a energia do outro, aquele outro fica gerando, o negócio não acontece porque está indo para outra pessoa que não devia estar indo. Várias questões de interferência e manipulação negativa, que a partir do momento que você entende realmente, estuda lá o que significa, com profundidade, essa questão da dupla fenda, do experimento da dupla fenda, do gato Schrödinger, com mais profundidade. Sair desse olhar romântico de só pensar que tem que pensar positivo, não que não é isso, aí é um resumo, né? Que você tem que observar o positivo, pensar o positivo, selecionar o positivo. E aí tem alguns que entram nesse processo e parece que a coisa não anda por ali. Então é porque não entendeu ainda, né? Tem uma profundidade maior para entender nisso aí, porque a gente está lidando também com indivíduos que às vezes têm um campo de observação mental muito limitado, por causa do seu sistema de crença, por causa da limitação de estudo, né? Por causa do desinteresse e por causa de conveniência também, muitas vezes. Então, observar essas questões, mentaliza esse mantra, observa ele com profundidade e vai dando a ordem para que a sua própria presença, a presença da divindade que já tem em você, já está dentro, está vindo da sua centelha, essa presença tome o domínio da sua alma, tome o domínio das suas faculdades psíquicas, emocionais, energéticas. E aí, junto com isso, vai fazendo as outras práticas de afirmações positivas, porque elas vão inundando o campo áurico dentro desses decretos, de forma que as suas atividades pessoais elas sejam direcionadas para que as manifestações estejam em alinhamento com esses decretos, né? E a gente acrescentou aqui ainda um decreto, que é o pedido da sincronicidade perfeita, né? Sempre lembrando de ordenar, mentalizar que a inteligência infinita mantenha a sincronicidade perfeita para que as suas atividades aconteçam perfeitamente bem, né? Observando sempre com um olhar mais elevado, que dessa forma também auxilia para que essas interferências externas, com fundo de negatividade, inveja, ciúme, cobiça, fofoca, amarrações, manipulações negativas de todo tipo, elas não tenham atuação ali, porque você deixa claro para a inteligência infinita que você quer continuar evoluindo, crescendo
e que você quer sair desse campo de interconexão negativa e que é da sua vontade pessoal, da sua escolha pessoal que esteja nesse trajeto, então que a sincronicidade perfeita seja mantida, entendeu? Então, da mesma forma que o indivíduo negativo lá tem o direito de fazer porque está dentro do arbítrio dele, da mesma forma eu não tenho nenhuma obrigação de receber porque está dentro do meu arbítrio. Vocês conseguem entender isso? Então, ter essas observações mais profundas com relação a essas questões e observar o que vem no campo mental, saber discernir o que é intuição, tá? E o que é má sugestão. Tem algumas coisas que elas são oriundas do ego interno do indivíduo, das experiências do próprio indivíduo. Tem aquelas questões que são das vibrações externas, direcionadas, localizadas, de negatividades de um sobre o outro. Ainda da questão do que vamos chamar do ecossistema. Às vezes você está no ambiente fazendo tudo certo e a coisa não anda muito, pode ser porque está num ecossistema que não é muito favorável. Então você está num ambiente onde tudo é embasado no temor, terror e negatividade, fofoca, essas coisas assim. E o seu padrão é outro, é estudo, pesquiso, se relaciona com coisas alegres, positivas, felizes. O ideal é, ao máximo, no campo, pelo menos na inter-relação pessoal, se afastar ao máximo dos indivíduos que já não estão em coerência com as suas propostas de vida, né? Novas e ou antigas, mas que de repente você já tinha esse padrão de comportamento, mas aí tomou consciência dessas novas questões, das interferências externas, né? Então, às vezes, selecionar de fato o ambiente que você está, as pessoas que você se relaciona, observar os acontecimentos ao redor e questionar essas questões da mente. Não ir tomando tudo que vem na cabeça como se fosse uma intuição. Nem mesmo tomando tudo como se fosse é culpa do demônio, porque daí fica uma coisa lá fora. E aí as coisas que são pessoais, que são coisas que com um decreto só você tira, que são coisas particulares, só você pode observar, acabar perdendo a oportunidade de estar com a presença de dentro, se manifestando num padrão mais elevado, porque está associando isso a uma coisa externa, né? Antes de você descobrir a questão das coisas externas, normalmente a boa parte das pessoas, principalmente sensitivos, já fizeram um trabalho interno muito, muito poderoso, muito forte, muito grande, limpando memórias relacionais, experiências, fazendo acessos aí de regressão, etc. Até chegar num ponto onde você vê que não tem mais nada, mas está uma vibração incômoda e começa a vasculhar e ver que é externo. Mas antes de chegar nesse ponto de ficar vendo o que está vindo de fora, assim que primeiro está vendo o que vem de dentro. Então eu vou deixar esse mantra e deixo esses compartilhamentos explicativos para reflexão, para pensamento. Vou colocar num vídeo à parte para poder rodar ele como um mantra, se poder deitar, relaxar. Diga a si mesmo, no começo do mantra, você decreta para você mesmo, pode falar verbalmente: eu estou relaxado, meu corpo está relaxado, minha mente está relaxada, meus pés estão relaxados. E vai dando esta ordem, observando cada parte do seu corpo. E vai fazendo isso até você ver que está bem relaxado. Aí para de falar e deixa o mantra rodar. E vai deixando e mentalizando que a presença sua própria, que é a minha própria presença mais elevada, tome o domínio das minhas faculdades internas, que me direcione e me mantenha no caminho que eu, enquanto ser individual, devo seguir e devo cumprir no meu relacionamento com esse todo, né? O papel que realmente eu devo estar, que não é uma questão de um destino pré-determinado, mas que tem a ver já com coisas que vem se elaborando, que vem construindo na minha vida, ou até de repente tem aí pessoas que às vezes tem alguma coisa, vão falar que é um sonho, né? Alguma coisa que queria realizar, e que passa o tempo, o negócio não sai da cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa nem estudou aquilo ainda, mas aquele negócio está lá. Nem tudo isso é uma questão de uma ilusão, às vezes tem alguma questão ali na alma, a pessoa tem aquele potencial de alguma maneira ali, que está incutido nela e que ela precisa expressar. Então observar essas questões também para começar a botar em prática, fazer os estudos, de repente buscar um novo caminho e etc. Tá? Então fica aí a dica. Então até o mantra.